Salve, salve, oitavo ano. Hoje nós vamos de física. Ficamos aí uns 1000 anos aí sem aula e estamos aqui retornando. Então vamos lá. Nós vamos iniciar o estudo da física com o assunto ondas, acústica e mais adiante a gente vai ver ondas eletromagnéticas. Então este é um assunto muito importante no estudo da física, porque os fenômenos ondulatórios eles estão presentes em quase tudo que a gente vê ao nosso redor, desde o som até a luz. Então vamos iniciar aqui com o conceito de onda, as características de uma onda e os elementos de uma onda. Então vamos lá. Então, preparou o material, vocês vão acompanhar a leitura aí. Gotas de chuva caindo na água de um lago ou rio formam ondas, como na imagem que a gente vai ver adiante. Aí no capítulo do livro de vocês, relacionado com as ondas, vocês vão estudar as ondas mecânicas, como as ondas sonoras, que se propagam em um meio material. Quando se diz meio material, pode ser sólido, líquido ou gasoso. A parte da física que estuda as ondas sonoras é a acústica. Então existe um ramo da física que se dedica a estudar apenas os sons, que é a acústica. Então vocês estão vendo aí nesse GIF duas ondas que elas estão mais ou menos se sobrepondo. Duas não, aliás, perdão, três, né? Elas estão mostradas aí com cores diferentes. Então uma onda que aparece na cor preta, uma azul e outra meio esverdeada. Então elas estão quase se sobrepondo. Então é possível encontrar manifestações ondulatórias desta maneira, em que mais de uma onda pode se sobrepor. Elas podem não aparecer de forma isolada, correto? Então vamos lá. Segue adiante aqui com o visual. Então aqui é um exemplo de uma onda plana. Você vê uma gota caindo num lago em que as águas estavam paradas, em repouso. Quando ela atinge o lago, ela forma esse conjunto de ondas circulares. Então é um tipo de onda superficial. Então, quais são as características de uma onda? Então, as características de uma onda, que elas aparecem aí, no exemplo desta corda que tem uma extremidade amarrada à maçaneta. Então, quando na outra extremidade a gente dá um pulso, ou seja, sacode essa corda, nós vamos ver esse pulso se propagando até a maçaneta. Então, o que está escrito aí, né? Se você começar a sacudir uma corda presa a um objeto fixo, para cima e para baixo, está mostrando aqui a figura, periodicamente, procurando manter um ritmo constante, forma-se uma sequência ritmada de pulsos que se propagam pela corda. Isto forma-se uma onda periódica, ou seja, isto é uma onda periódica. Então, uma onda periódica ela é formada por uma sequência de pulsos. Né? Nessa imagem, nesse GIF, fica melhor da gente visualizar. Você veja que o homem está nessa situação, subindo e descendo o braço dele, certo? De forma ritmada. Então, o que a gente observa? A gente observa a propagação da onda para a direita. Veja que você tem uma sequência de pulsos. Se ele der só um soco na corda, a gente veria só um pulso se propagando. Mas como ele está subindo e descendo nela, então a gente vê uma sequência de pulsos. Ou seja, a gente tem uma onda periódica que está se propagando. Uma onda é, portanto, uma perturbação que se propaga em um meio sólido, líquido ou gasoso, ou até mesmo um espaço vazio, o vácuo, no caso das ondas eletromagnéticas. Então, essas ondas eletromagnéticas seriam a luz, as ondas de rádio e outras radiações. Então, gente, perceba que uma onda ela pode ser, vamos dizer assim, material ou uma onda eletromagnética. A eletromagnética ela não precisa de um meio material para se propagar, ela se propaga no vácuo. Então a gente vai ver mais adiante quais são, né, as ondas eletromagnéticas, o que elas são, como elas são formadas.
Então observe que a corda continua no mesmo lugar, mas cada ponto dela sobe e desce, ou seja, oscila, quando o pulso passa por ele, como pode ser observado se amarrarmos uma fita em um ponto da corda. Então imagine aqui esse outro GIF, está aqui representado, ó, e que a gente amarrou aqui, sei lá, alguma coisa, sei lá, uma fita preta, certo? Na corda. Então veja, ó, essa fita, enquanto os pulsos passam, essa fita ela só sobe e desce, ou seja, ela não vai junto com a onda. Significa o quê? Significa que a matéria não é transportada pela onda. Tá? Então veja, ó, aquele ponto ele fica só oscilando enquanto os pulsos vão passando. Então veja, o que faz cada ponto da corda oscilar é a energia que está sendo transmitida pela onda. Portanto, não é a matéria que está sendo transportada pela onda, mas a energia. Ondas transportam energia sem transportar matéria. Então isso é muito importante. Então gravem bem isso, que toda onda, seja ela de que natureza for, ela só transporta energia, não transporta matéria, apesar de ter algum material sobre ela ou de ter alguma matéria presente, né, algum corpo sólido. Então veja que no GIF, nesse segundo GIF, que a gente tem um ponto que ele só sobe e desce ritmado pela fonte. A fonte aqui podia ser o braço desse homem, né, que está fazendo a corda subir e descer. Então só transporta energia, né, toda a onda. Então não esqueçam disso. Vamos aqui para outros elementos de uma onda, a amplitude e o comprimento de onda. Então, esta figura mostra uma corda por onde passa uma onda em determinado instante. Observe que há regiões mais altas, chamadas cristas, e regiões mais baixas, chamadas vales. Então, quando o pulso está oscilando, ou quando a onda está se manifestando, a gente vai ter pontos mais altos, né, que são as cristas, está aí representado, e pontos mais baixos, que são os vales. Então, novamente aqui eu trouxe um GIF para mostrar isso. Então, além dos ventres aliás, além das cristas e dos vales, a gente tem os ventres e nodos. Então aqui a gente está observando os nodos, que são esses pontos aqui, olha, onde há a interceptação da onda com a direção de propagação dela. E tem os ventres. Os ventres eles seriam cada barriga, vamos dizer assim, da onda. Então, a distância entre uma crista ou vale em relação à posição de equilíbrio é chamada de amplitude da onda. Ela corresponde ao deslocamento máximo de um ponto em relação à sua posição de equilíbrio. Então, isso é amplitude. Já a distância percorrida por uma onda, até que ela comece a se repetir, ou seja, complete uma oscilação, pode ser obtida a partir da distância entre duas cristas ou dois vales, e é chamada de comprimento de onda. Então esse GIF de fundo amarelo aqui está mostrando uma onda e o seu comprimento de onda, representado aqui para a letra grega lambda. Então essa letrinha aqui que parece um Y de ponta cabeça, é a letra grega lambda, que vai representar o comprimento de onda de uma onda. Então, o que é esse comprimento de onda? É a distância entre dois vales ou duas cristas. Então, essa distância é chamada de comprimento de onda. E ela vai expressar o momento em que a onda ela vai se repetir. Então, é uma repetição. A amplitude está relacionada com a energia da onda. Quanto maior a amplitude, maior a energia da onda. Então, essa tal amplitude, eu vou até voltar aqui na imagem, ela fica melhor visualizada aqui. Ó. Então, veja essa figura aqui de baixo, a amplitude é essa distânciazinha. Tá aqui, olha. Desta linha cortada, que divide a onda ao meio, até das suas cristas ou dos vales da onda. Então, essa distânciazinha expressa a amplitude. Então, quanto maior for essa amplitude, maior energia terá a onda. Né? Veja que a última observação, a amplitude está relacionada com a energia da onda. Quanto maior a amplitude, maior a energia.
Então vamos passar aqui adiante e saber o que é essa tal de frequência e período. Então, como vimos, cada ponto da corda que está sendo sacudida fica oscilando. A frequência da onda produzida é o número de oscilações completas que cada ponto realiza por unidade de tempo. No caso da corda, ela depende da rapidez do movimento que você faz com a mão. Então, no caso da corda, é a rapidez com que você faz o movimento com a mão. Quanto mais rápido o movimento, maior a frequência de vibração da onda. Então, aqui pela figura, a gente está observando ó, que para essa onda que está se propagando aqui nessa corda, para ela completar uma oscilação, ela está levando 1 segundo. Então, a oscilação ela partir de um ponto e voltar para aquele mesmo ponto. Vamos trazer aqui um outro exemplo, que é deste GIF aqui mostrando a oscilação aí de 3 ondas. Então, percebam nessa figura, né, que a onda que está pintada de vermelho, a outra de azul e branca, elas estão mostrando aí mudanças em suas amplitudes. Então veja que tem hora que, por exemplo, a azul tem hora que ela para totalmente, né, e ela vai se ampliando até chegar na amplitude máxima dela. No caso aí é 2, né? 2 em cima, 2 embaixo aqui, ó. Então veja que são ondas que estão variando a sua amplitude. E também a posição delas em relação a uma outra também está variando. Quando isso acontece, quando elas não estão sobrepostas, se diz que as ondas estão em defasagem uma em relação à outra. Mas o GIF é para mostrar a amplitude das ondas, né? A amplitude variando. Ó. Vai diminuindo, aí vai aumentando, aí chega um ponto que é zero a amplitude, aí depois volta de novo, certo? Mas vamos trazer aqui um outro exemplo, através dessa imagem aqui estática, certo? Então, nesse exemplo, se você esticar um elástico e dedilhá-lo como se fosse tocar um violão, vai fazer o elástico vibrar ou oscilar com certa frequência. Cada ponto do elástico vai oscilar, digamos, 200 vezes por segundo e produzir um som com essa frequência, como a gente vai ver depois, certo? Então, 200 vezes por segundo, isso seria a manifestação da frequência. Ou seja, quando eu digo que a corda ou qualquer outro objeto ele está vibrando ou oscilando 200 vezes por segundo, eu estou me referindo à frequência da onda daquele objeto. Então, vai vibrar, vai oscilar 200 vezes por segundo. A gente vai ver como fazer esse cálculo. Então, vou levar aqui para frente a unidade de frequência, ou seja, a unidade de medida para medir frequência é chamado de Hertz. Hz, então é a unidade de medida. Por vezes são usados os múltiplos do Hertz. As estações de rádio AM, né, amplitude modulada, olha só a palavra amplitude aqui, ó, o significado de AM. Por exemplo, né, as estações de rádio AM, por exemplo, transmitem na faixa dos kHz, KHz. 1 kHz vai corresponder a quantos Hz? 1000 Hz. As estações de rádio FM, FM significa frequência modulada. Veja que não é mais a amplitude que está sendo modulada, é a frequência. No caso daquele GIF anterior, que a gente tinha 3 ondas representadas, você tinha uma modificação de amplitude. Então era como se você estivesse modulando a amplitude das ondas. Já as estações de rádio FM, elas têm as ondas com frequência modulada. Essas ondas são transmitidas na faixa dos megahertz. Então veja que já é um pouco mais intensa. 1 megahertz equivale a 1 milhão de hertz. Então há ainda o gigahertz, que vale 1 trilhão de hertz. Radares e fornos de micro-ondas operam nessa faixa, na faixa de gigahertz. Mas vamos entender essa história de hertz. Então, olha só, o nome é em homenagem ao físico alemão Heinrich Hertz, de 1857 a 1894, que mostrou ser possível produzir ondas eletromagnéticas a partir da eletricidade. Então, veja que esse físico alemão ele estudou ondas eletromagnéticas, mas pode ser aplicado também, essa unidade de medida,
a ondas materiais, né? Como as ondas que se propagam num sólido, na água, num gás. Luz, ondas de rádio e micro-ondas são alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. Então, olha só, quando a gente falar em hertz, vamos entender como oscilações por segundo. Então, se uma onda ela faz 200 oscilações por segundo, a gente vai dizer que a frequência dela é de 200 Hz. Ou seja, quantas vezes aquela onda ela vai vibrar, ou vai passar, ou vai ondular por segundo. O tempo gasto para realizar uma oscilação completa é chamada de período. Aí o período, que é esse tempo, é medido em segundos. A relação simples que existe entre frequência e período, ela é dada por essa expressãozinha aqui, ó. F de frequência é igual a 1 sobre t. O t aqui é o período. Ou então t é 1 sobre f, é o inverso da frequência. Então, um exemplo, né? A frequência de uma onda, por exemplo, 4 Hz. Significa o quê? Que ela faz 4 pulsos por segundo, ou seja, faz 4 oscilações por segundo. Então, o período dela será 1/4 de segundo, ou 0,25 segundos. Ou seja, é só você dividir 1 por 4, que aí você vai ter esse período, que são os 25 centésimos de segundo. Então, portanto, o período é o inverso da frequência. Então, por essa relaçãozinha, a gente vai fazer alguns exercícios. A gente vai ver como fazer esse cálculo. É muito simples o cálculo. Mas vamos usar aqui um simulador para a gente visualizar isso melhor, de uma forma melhor ainda. Então eu vou clicar aqui nesse link, que eu já deixei aqui nos slides. E aí eu vou ser direcionado aí para a página do meu simulador. Então olha só, é o que vocês estão vendo aí no visual, certo? Então, o simulador consta do seguinte: do lado esquerdo a gente tem 3 tipos, o manual, o oscilador e o pulso. O manual é esse aqui da chavezinha, certo? Essa chave, você clicando com o mouse sobre ela, tem a opção de arrastar a chavezinha para cima e para baixo. Então, por isso, manual. Você tem o oscilador ele tem um movimento automático. Então, a tua fonte de formação de onda. Então, é automático. Veja que eu não preciso acionar com o mouse. E tenho o pulso. O pulso é simplesmente uma pequena onda que se propaga, certo? Na verdade, eu não posso falar de onda, mas é um pulso, porque a onda seria o conjunto de pulsos ritmados, né? Mas é um pulso que se propaga. Veja, se eu apertar no botão verde, esse pulso ele vai adiante. Então esse é o simulador. O que a gente vai fazer nesse simulador? Eu vou simplesmente utilizar aqui o oscilador, porque ele já me mostra a onda já toda ritmada sendo formada. Veja que nessa situação eu tenho um pouco de amortecimento, ou seja, a onda ela sofre meio que um freio do atrito com o ar, certo? Ela está sendo amortecida. Isso facilita a observação da onda, certo, gente? Então, o que é que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar primeiro a amplitude e a frequência. Então, veja que essa onda está com uma frequência aqui intermediária, de 1,5 Hz. Ou seja, ela faz uma oscilação e meia a cada segundo. Mas eu tenho a opção de aumentar essa frequência. Vamos aumentar a frequência e ver o que é que acontece com os vales e as cristas da onda. Olha só, 2,32 Hz. O que você observa? Que aparece uma quantidade maior de cristas e vales, certo? Eu vou reduzir um pouco mais o amortecimento, que vai ficar mais perceptível. Olha só. Se eu fizer a redução da frequência, eu vou ter menos cristas e vales. Perceba. Você nota aí só 2 cristas e 2 vales, né? Por quê? Porque eu reduzi a frequência da onda. Eu vou aumentar a amplitude. Aí olha só o que acontece com a crista e o vale da onda. Ó, fica maior, né? Ou seja, eu tenho uma onda com uma amplitude maior. Vamos aumentar a frequência. Frequência grande e amplitude grande. Olha só o que acontece. Então eu tenho muito mais oscilações
com uma amplitude de 1,10 centímetros. Ok? Então isso aqui é uma forma da gente visualizar uma onda se propagando. Veja que tem uma extremidade que está fixa, né? Eu poderia deixar essa extremidade aqui do lado direito, ó, ela solta. Né? Veja que o arozinho fica se deslocando para cima e para baixo aqui, ó, porque ela está solta. Vamos deixar fixa. Tem a opção de deixar também a onda infinita. Vamos deixar ela infinita para ver o que acontece. Olha só a propagação dela, ela está saindo aqui pela janela. Está indo embora. Mas você tem a mesma configuração da onda. Vamos deixar ela mais lenta. Olha só, ela fica muito mais nítida, né? Então, aqui eu posso, com esse simulador, por exemplo, determinar o comprimento de onda dessa onda. Então, eu vou fazer assim, eu vou dar um pause na onda, daqui, pausei a onda, vou colocar a régua e posso fazer essa medida. Olha só, levando a régua aqui para o início aqui da primeira crista, ó, 0 aqui, né? Então vamos fazer esse cálculo, ó. 1, 2, tem aí 2,9 centímetros o comprimento de onda dessa onda aqui que eu congelei, certo? Então, sabendo o comprimento de onda, sabendo a frequência, eu posso calcular a velocidade dessa onda. Isso a gente vai ver mais na frente. Então, o simulador serve para a gente fazer alguns cálculos, né? Inclusive, pegando alguma atividade, né? Que a gente for passar aqui para vocês, para responder, dá para vocês fazer esse cálculo usando o simulador, certo? Desde que você pegue as informações, por exemplo, calcular a velocidade da onda. Aí você vai precisar medir o comprimento de onda, pelo menos ele tem que se enquadrar aqui, né? E determinar a frequência. A amplitude nem precisa tanto, é mais a frequência e o comprimento de onda. Certo? Então, o simulador era justamente para a gente visualizar essas coisas, viu, gente? Eu posso também, utilizando aqui as réguas, determinar a amplitude. Ó. Pega essa régua aqui que está na vertical. Então, por exemplo, eu posso medir aqui, trazer a régua para cá e ver mais ou menos qual é essa amplitude. Ó. Só fechar aqui, ó, é 1,10. É o que está mostrando aqui. Ó. Então, bate lá com a régua. Certo? Essa é a amplitude da onda, é da linha tracejada até uma crista ou até um vale. Beleza? Vamos adiante. Então vou sair aqui do simulador, ok? E vou entrar aqui nos nossos slides. Então, dando continuidade, nós vemos agora aqui à frente como determinar a velocidade de uma onda. Então, olha só, vamos fazer aqui uma leitura dessa parte aqui relacionada à velocidade. Okay? Cada tipo de onda tem uma velocidade de propagação diferente. O som, por exemplo, é uma onda que se propaga no ar, com velocidade de cerca de 340 metros por segundo. Isso é a temperatura ambiente, né? 26 graus Celsius, nessa média. Já a luz visível, outro tipo de onda, tem velocidade bem maior, cerca de 300 mil km por segundo no vácuo. Então veja a diferença que existe entre uma onda material, que é o som, e uma onda eletromagnética, no caso aí a luz visível. Como a velocidade v é a relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto em percorrê-lo, e como uma onda gasta um tempo igual ao seu período para percorrer uma distância igual ao seu comprimento de onda, né, que é a distância entre uma crista e outra crista, ou entre um vale e outro vale, podemos estabelecer a seguinte relação: velocidade é igual ao comprimento de onda dividindo o período. Como o período da onda é o inverso da frequência, então eu posso escrever assim também, que v é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Observe que se a velocidade de propagação da onda é constante, ou seja, se essa velocidade ela não sofre variação, a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais, ou seja, se a frequência de uma onda dobra, o comprimento de onda fica reduzido à metade. Por causa dessa relação inversa entre frequência e comprimento de onda. Então, sendo a velocidade constante, se a frequência é grande, o comprimento de onda vai ser pequeno e vice-versa.
certo? Existe uma relação inversa entre as duas grandezas. Então, observe que se a velocidade de propagação da onda é constante, a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais, ou seja, se a frequência de uma onda dobra, o comprimento de onda fica reduzido à metade. Então, veja que a gente até repetiu aqui, né, para fixar isso melhor. Então, eu estou colocando aqui duas figuras para comparar. Aqui você tem um comprimento de onda grande em relação a outra onda. Percebam, né? O que acontece com a frequência? Ó, essa onda ela tem muito mais oscilações em relação à outra. Então, mostrando que quando o comprimento de onda é pequeno, a frequência é elevada. Quando o comprimento de onda é grande, a frequência é menor. Veja que essa onda aqui, que o comprimento de onda é maior, a frequência dela é menos, ou seja, ela tem menos oscilações no tempo. Certo? Então, era justamente isso, né, para a gente fazer esse paralelo. Né? Então, não esqueçam disso. Velocidade constante, frequência grande, comprimento de onda pequeno e vice-versa. Então, aquela relação matemática, ela descreve essa relação, certo? Então, aqui eu tenho novamente uma figura mostrando aqui 3 ondas. Tem uma que está pontilhada, certo? E aí vocês percebem uma variação na amplitude da onda. Né? Dá para perceber, por exemplo, essa onda na cor rosa, você vê que ela amplia bastante a sua amplitude, né? Aumenta a sua amplitude em relação às outras duas. E elas estão se propagando, certo? Se propagando, tem uma certa defasagem entre elas, e aparentemente a frequência parece ser a mesma, né? Elas têm a mesma frequência, porque a gente está vendo aqui a mesma quantidade de oscilações, ondas transversais e longitudinais. Bem, aqui é uma classificação das ondas com relação à propagação delas, das ondas, ou no vácuo ou em algum meio material. Então mostra que uma mola, certo? Uma mola, e o sujeito aqui comprimindo essa mola, certo? Então olha só, se você subir e descer a mola, ela vai se propagar transversalmente. Mas se você pressionar e esticar a mola, ela vai se propagar na direção em que ela se move. Então, o que vem escrito aí? Né? A mola da figura é um tipo bem maleável e pode ser colocada para produzir ondas de duas maneiras. Ela pode ser sacudida verticalmente, como foi feito com a corda, ou sua extremidade solta pode ser puxada e comprimida várias vezes. Então, se ela for sacudida verticalmente, você vai ter a formação de uma onda transversal. Se ela for sacudida na extremidade dela, mas sacudida na direção em que ela se move, você vai ter um exemplo de onda longitudinal. Então, olha aqui embaixo, onda longitudinal propagando-se ao longo da mola. Então, à direita a gente vê isso, né? Aqui, ó, do lado direito, você está vendo a mola aqui, ela está sendo esticada e comprimida. Então, ela vai se propagar na direção em que ela está sendo vibrada, em que ela está sendo manipulada, certo? Então são os dois tipos de ondas, longitudinal e transversal. Aqui está dois GIFs mostrando isso. Ó. Em cima, uma onda que se propaga transversalmente e embaixo uma onda que se propaga longitudinalmente. Ó. Veja aqui, ó. Ela é pressionada e é despressionada, né? Agora aqui você veja que ela está sendo sacudida para cima e para baixo. Aí a mesma mola forma uma onda transversal. Ou seja, a mesma mola pode formar uma onda transversal longitudinal. Se ela for sacudida para cima e para baixo, você vai ter uma onda transversal. Se ela for comprimida e descomprimida, você vai ter uma onda longitudinal. Então é basicamente essa a diferença. Então aqui novamente é uma onda transversal, a mola ela sendo sacudida para cima e para baixo, forma uma onda que se propaga transversalmente. E embaixo ela comprimida e descomprimida, vai se propagando longitudinalmente. Agora, antes de passar adiante, porque a gente tem muito mais coisas aí para ver,
vamos fazer aqui uma questãozinha, certo? Baseado naquilo que a gente já viu. Tentando responder aqui, utilizando aquela equação que apareceu agora na nossa introdução. A relação entre velocidade, frequência e o período de uma onda. Então eu trouxe aqui uma atividade que está aí numa edição mais antiga do livro, só para ilustrar aquilo que a gente já viu. Então vamos lá, o que diz a questão aí? Ó? A questão está mostrando duas ondas aí congeladas, certo? Observe a representação das ondas abaixo e depois responda as questões. Então tem aqui a onda, chamada onda A, e a onda B. Aí olha só, vem aqui umas perguntinhas, né? Vamos lá para a letra A. Letra A. A que correspondem os pontos indicados pelos números 1 e 2? Ah, isso aqui tá fácil, né, gente? Então a letra A, aqui corresponde os pontos 1 e 2. Ora, o ponto 1 corresponde ao que mesmo? Corresponde a uma crista, né? Ponto 1 corresponde a uma crista. O 2, ponto 2, corresponde a um vale. Corresponde a um vale. Certo? A letra B, aqui corresponde às distâncias indicadas pelos números 3 e 4. Então, essas distâncias, 3, veja que está aí na vertical, representa o quê? Representa a amplitude da onda. Representa a amplitude da onda. Então, vou abreviar aqui, que o meu mouse não está muito bom. Amplitude da onda. A 4, como a gente já viu, representa o comprimento de onda. Eu vou colocar só o símbolo aqui, viu, gente? Comprimento de onda. Que é essa distânciazinha entre uma crista ou outra, ou entre um vale e outro. Então essas letra A e B, elas são relacionadas à teoria, né? Letra C. Qual das duas ondas tem maior frequência? A ou B? Aí basta que você conte quantas cristas tem uma em relação à outra. Você veja que a onda A está mais concentrada, então ela está apresentando mais crista e vale. Então a gente pode dizer aí que a onda A ela tem uma frequência mais elevada do que B. Certo, gente? Então qual das duas ondas tem maior frequência? A onda A. Letra D. Supondo que o desenho esteja representando ondas sonoras, não ondas eletromagnéticas, qual onda apresenta som mais grave? Essa questão do som mais grave ou som agudo, certo? A gente vai entender melhor quando a gente estiver estudando as qualidades fisiológicas do som, relacionado com os elementos do som. No caso, som grave ou som agudo diz respeito à frequência da onda, se ela é maior ou é menor. A gente vai ver mais na frente. Então essa questãozinha aqui, ela ilustra essa parte teórica. Vamos ver um cálculo relacionado com aquelas equações agora, certo? Essa é a segunda questão. Então vejamos aqui, a segunda questão diz assim: a figura abaixo é uma representação de duas ondas sonoras propagando-se no ar a uma velocidade de 340 metros por segundo. Porque essa é a velocidade do som no ar, né? A uma temperatura média aí de 26 graus Celsius. Então temos duas ondas, onda A e B. Então vamos analisar aqui as alternativas, né? as questões. Qual o valor do comprimento de cada uma das ondas, certo? Então vamos aqui primeiro para a primeira onda, para essa primeira onda.
Então, olha só, a primeira onda, ela tem aí uma distância de uma crista a outra representada. Na verdade, é a distância em que eu tenho aí três cristas, não é isso? Então o que a gente vai fazer? A gente tem dois espaços aqui, ó. Olha, o comprimento de onda é simplesmente essa distância aqui de uma crista a outra, ou de um vale a outro. Então, claramente a gente vê o seguinte, que essa distância aqui, ela está sendo dividida por duas. Ou seja, se eu pegar 16 da primeira onda e dividir por 2, eu vou ter o comprimento de onda da primeira onda. Certo? Ou seja, eu vou ter quanto? 8. Então esse é o comprimento de onda da primeira onda. 8 centímetros. Certo? Já a segunda, claramente você vê aí que o comprimento de onda dela é quanto? É 4 centímetros. Veja que já é mostrado aqui a distância de uma crista a outra. Então é a metade do comprimento de onda da primeira onda. Então aqui é o comprimento de onda da onda A e aqui é o comprimento de onda da onda B. Ok? Então qual o valor do comprimento de cada uma das ondas? 8, 4. Qual a amplitude de cada onda? Então olha só, aqui eu estou vendo nas marcas que a primeira onda ela tem uma amplitude de 2 centímetros e a segunda onda, a onda B, tem uma amplitude de 1 centímetro. Então já está marcado aí diretamente. Não precisa nem fazer cálculo. Qual a frequência de cada onda? Agora aqui a gente vai usar aquela equaçãozinha, né? Para determinar a frequência. Então se vocês se lembrarem da equação, ela está escrita como V igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então é essa a equação. Como a gente vai calcular a frequência, então a gente vai isolar o F, e vai escrever velocidade dividindo o comprimento de onda. Então vamos usar a equação dessa maneira. Então isso aqui vai dar quanto? Então vamos ver aqui. A velocidade é 340 metros por segundo, que vai dividir o comprimento de onda da primeira onda. Veja que é 8 centímetros. Então vamos converter isso aqui para metro. Então para converter para metro, basta que você divida aqui por 100. Então vou dividir por 100. Então dividindo por 100, aqui eu vou ter 0, duas casas decimais, 0,08. Pronto, fazendo essa divisão, eu vou ter o valor da frequência da onda A. Então vou botar aqui FA, frequência da onda A. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui a minha calculadorazinha para ficar mais fácil. A gente não perder tempo nessa divisão. Ok? Vou trazer ela para cá. 340 dividindo 0,08. Então, vamos lá, isso dá 4.250. Então, olha só, opa! Deixa eu apagar aqui. 4.250. Como eu já deixei tudo em metros, é lícito eu escrever hertz aqui no final. Certo? Então essa é a frequência da onda A. Então essa onda aqui, a frequência dela é de 4.250 oscilações por segundo. Tá aqui, ó, 4.250 Hz. Então, usando essa mesma expressão,
A gente vai fazer o cálculo para a segunda onda. Então vamos fazer o seguinte, a segunda onda, ela tem um comprimento de onda menor, certo, gente? Tem um comprimento de onda menor. Então, como o comprimento de onda é menor, necessariamente a gente vai encontrar uma frequência maior. Então, se eu fizer o cálculo aqui para a segunda onda, para a onda B, da frequência, a gente vai encontrar um valor maior do que esse de A, certo? Então, vamos fazer aqui, vamos fazer ela aqui embaixo, ó. Frequência da onda B. Frequência da onda B. Aqui vai ser igual a velocidade da onda, que é v, dividindo o comprimento de onda da onda. Que no caso, dividindo por 100, transformando centímetro para metro, né? A gente vai ter 0,04. Então, isso aqui vai dar quanto, né? Então, vamos fazer aqui novamente a divisão. 340 dividindo 0,04. Isso dá quanto? 8.500 Hz. 8.500 Hz. Então, esse é o comprimento, a frequência de vibração da segunda onda. Então, se vocês compararem esses dois valores, vocês vão ver que um é o dobro do outro. Por quê? Porque como o comprimento de onda da onda B é a metade do comprimento de onda da onda A, significa o quê? Que a frequência de B é maior. Mas ela é maior quanto? Ela é o dobro da frequência da onda A. Por que é o dobro? Porque o comprimento de onda é a metade do comprimento de onda da onda A. Se vocês se lembrarem, a gente havia dito que existe uma relação inversa entre frequência e comprimento de onda. Quando a frequência é grande, o comprimento de onda é pequeno, e vice-versa. Então, esses são os dois resultados aí para a questão C. Qual a frequência de cada onda? Letra D. Qual a onda correspondente ao som mais agudo? E letra E. Qual a onda correspondente ao som mais intenso? Então, isso aqui a gente vai deixar para depois, quando a gente ver as características, quando a gente estiver estudando as características fisiológicas do som, que vai envolver timbre, vai envolver intensidade, né, que a gente vai perceber quando é que o som é mais agudo, ou quando é que ele é menos agudo, quando é que ele é grave. Isso vai diz respeito às características da onda, a frequência, ao comprimento de onda, ok? Mas isso aí fica para próximo. A gente só vai deixar na plataforma umas questões para a gente responder relacionado com essa primeira parte, ok?